Fala, minha excelência, bom dia. Vamos aqui dar continuidade ao processo administrativo. Vamos abordar sobre a questão das penalidades. E aí, você sabe quais são as penalidades do processo administrativo? Vamos lá. Olha só, meus amigos, no processo administrativo existem 5 penalidades diferentes, conforme ali a gravidade do ato ilícito que foi ali cometido, ok? Então, a única regra é que um ato julgado na esfera administrativa não pode ter mais de uma punição, ok? Então, as punições elas podem ser encontradas lá no nos artigos, na verdade, da Lei número 8.112 de 1990, que eu vou aqui falar para vocês. Então, em relação à punição de advertência, consta lá no artigo 129 da lei. Em relação às punições de suspensão, consta lá no artigo 130. Já em questões relacionadas à punição no que tange à demissão, lá no artigo 132. No artigo 134, temos a punição em relação à cassação de aposentadoria. E, por fim, no artigo 135 da Lei 8.112 de 1990, a punição em relação à destituição de cargo em comissão. Então, meus amigos, olha só, uma dúvida, né? Vamos lá. O processo administrativo, ele pode ser anulado? Olha só, meus amigos. Se pode, mas como? Vamos ver aqui, ok? Caso não sejam ali respeitadas as formalidades ou ainda, o exercício do direito de defesa, pode o processo administrativo ser anulado. Em regra, existem ali 3 situações em que o processo administrativo poderá vir a ser anulado. A primeira seria em relação a uma regra que aborda sobre uma nulidade formal. Esta regra ela é utilizada quando ocorrem erros quanto à forma de apurar a ocorrência ali de um ato praticado pelo servidor público. Já temos a segunda regra, que é a nulidade relativa. Olha, é preciso analisar os detalhes do caso nesta regra, na nulidade relativa. Por quê? Porque é necessário ser ali informado, no momento oportuno. Então, além de demonstrar o efetivo prejuízo ao servidor público. Então, é preciso analisar os detalhes do caso, devendo sempre ser informada no momento oportuno, além de demonstrar o efetivo prejuízo ao servidor público. E, por fim, a terceira regra existente é a nulidade absoluta, quando a nulidade tiver aí uma relação com o direito ou uma garantia individual, como o direito à ampla defesa. Então, para vocês não esquecer, o processo administrativo também é aplicável ao servidor comissionado, ok? Considerando que é obrigatória a abertura do processo administrativo quando houver indícios de irregularidades, ele também é válido para o servidor comissionado. Por que isso, meus amigos? Porque enquanto estiver no exercício das suas funções como servidor comissionado, o servidor ele também segue a Lei 8.112 de 1990, então possuindo ali a maioria dos direitos e deveres de um cargo comum efetivo. Então, em relação aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais, o seu estatuto é a Lei 8.112 de 1990, então, que é considerada um marco da administração pública brasileira. E, em alguns casos, pode vir a ser aplicada aos servidores estaduais e municipais. É isso, meus amigos, estamos encerrando o PodLege de hoje, que falamos um pouco sobre nulidade e as punições em relação ao processo administrativo. No próximo, vamos falar sobre a independência das instâncias administrativas civil e penal, ainda dentro do tema de processos administrativos. Tchau, tchau, meus amigos, e até o próximo episódio do PodLeges.